Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio emocionante do CFcast. Eu sou a Del. Fala aí, galera. Bem-vindos ao podcast mais bem pago do estado. Só que não, né? Cadê o salário, Aline? No episódio de hoje estaremos estabelecendo um debate filosófico. Hoje temos conosco duas pessoas muito especiais. Uma delas está presente todos os dias em nossa escola. A famosa tia Rafa. A nossa coordenadora pedagógica. Oi! E temos também uma aluna que está cursando a 3ª série e participou recentemente de um projeto da escola, a mesa de debates. Oi, gente! Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho da mesa pra gente, da mesa de debates. Bom, a mesa é um projeto que a 3ª série tem já há 8 anos. E é um projeto como se fosse uma avaliação de TCC, que a gente diz, né? E é um projeto muito interessante que a gente trabalha a nossa oralidade, a forma como argumentar, a escrita, e trazendo agora a filosofia, né? A gente mudou muito a nossa forma de pensar, junto com os nossos colegas. E é um projeto muito incrível, muito divertido. É um processo doloroso, porque são aí 8 meses trabalhando todos os dias. Mas é muito satisfatório quando chega no final e a gente apresenta um trabalho lindo. E que ano que vem seja superado o nosso. Eu acho um pouco difícil. E você, tia Rafa, fala um pouquinho da sua formação. Nossa formação. Ah, sim. A minha primeira faculdade foi em Ciências Sociais, pela UFES. Depois eu fiz uma pós-graduação em Psicopedagogia. Fiz uma segunda faculdade, também pela UFES, Serviço Social. E depois meu mestrado foi em Ensino de Humanidades pelo IFES. Que legal, tia Legal. Rafa. Sim. Acho que já deu pra dar um spoiler do tema, né? Já deu pra quem pegou a informação aí. E aí? A dinâmica vai ser a seguinte, galera. Nós iremos falar uma frase e refletir sobre ela. Vai ser um debate filosófico. Então, vamos lá. A primeira frase é da nossa querida Marta Medeiros, Que eu amo a Marta Medeiros, só um pouquinho. escritora, poetisa e colunista. Yupi. E aí? Vamos começar com essa reflexão dela, que foi tirada do livro Coisas da Vida, da crônica Amor à Vida. A frase é: passamos mais tempo da vida fazendo coisas que não gostamos? Sim, eu acredito que sim. Eu peço até licença para falar um pouquinho da mesa de debates também. Eu ouvi a Brunella falando e eu não tenho certeza absoluta se foi por 1 ano ou 2 só que eu não estive com a professora Aline, que coordena essa mesa, junto às turmas de 3ª série do ensino médio. A gente teve esse período da pandemia, né, quando eu assumi a coordenação, porque eu sou professora no Colégio Faesa desde 2010. E aí, coordenadora desde 2020. Então, ficava um pouco difícil administrar a questão de ser coordenadora e estar na mesa em tempo integral. Então, em alguns períodos, acho que 2 anos, eu não estive como participante da mesa no dia, né? Alguém que estava junto no debate com os estudantes como convidada. E assim, só para acrescentar, que é muito bonito ver eles trabalhando o ano inteiro e no final é um trabalho mesmo doloroso, árduo, mas é um trabalho de qualidade. A partir da leitura das obras que eles estudam, eles apresentam algo já parecendo nível superior, com muita profundidade. Então, assim, voltando à pergunta, eles fazem coisas que eles não gostam. Eles têm que estar à tarde, às vezes, para ensaiar. Eles leem livros que, às vezes, não são livros que eles escolheriam de forma natural, avulsa, né? Mas, no final, tem um prazer. E, muitas vezes, a gente faz coisas que a gente não gosta. Por exemplo, sair para trabalhar todos os dias. Por mais que você ame o trabalho, como é o meu caso. Tem dia que você está cansado. Realmente. Tem dia que você não está bem, está doente mesmo, mas tem que sair por uma obrigação. Então, sim, a gente faz muita coisa que a gente não gosta. Ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a compensar, então. Se a gente tem que fazer tanta coisa que a gente não gosta, vamos aproveitar nossos fins de semana, nossas noites, com coisas que a gente gosta, com coisas que vão fazer bem pra gente. Eu, por exemplo, amo estar com os meus amigos, com familiares, fazendo uns cafezinhos, saindo. Então, eu acho que a gente precisa aprender a compensar, a ter equilíbrio na vida. E
E você, Brunella? O que você acha? Bom, eu concordo com a tia Rafa, mas eu já vou trazer uma contraposição aí dessa frase, porque foi uma coisa que a gente escutou, a terceira série em si, a gente escutou muito essa frase. O que você vai fazer de faculdade, não é? E a pergunta, assim, que não quer calar é: você vai ser feliz fazendo isso ou você está fazendo por dinheiro? Então, é uma decisão, assim, muito difícil e que foi uma pergunta muito recente, assim, muito forte, que sempre fizeram. Você vai ser feliz fazendo economia ou você não vai? Como é que vai ser a sua vida o ano que vem, né? Então, eu acho que, assim, são decisões que a gente precisa tomar com muita cabeça, assim, muito à frente e ser uma decisão correta, porque senão vão ser aí mais 50 anos na sua vida sendo infeliz. E como a tia Rafa falou, que ela traz essas sensações de prazer, de sair com os amigos, de estar com a família, de tomar um cafezinho, que não pode faltar. Essas são prazeres que fazem com que nós sejamos mais felizes nesse momento. E a gente trazer essa felicidade, ela é muito difícil, ainda mais nesse período que a gente está acabando a escola e entrando numa nova etapa da nossa vida. Exatamente. Bom, vamos para a próxima? Sim. A próxima frase também é da Marta Medeiros. Essa próxima frase foi tirada da crônica Definitivo. A frase é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nossa, é forte essa frase, né? Muito. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente tem uma outra frase que eu vou trazer junto com essa, que fala assim: a gente aprende pelo amor ou pela dor. Sim. Né? Tudo é aprendizado. Então, eu não sei se sempre vai ter a dor, não. Às vezes vai ter coisa que é com muito amor, com muito prazer, né? Vai ter sofrimento, sim. Mas, mais uma vez, é o que eu digo, assim. Agora há pouco, Brunella falou a escolha certa, né? No meio da frase, das palavras dela, tem a escolha certa. É muito difícil a gente ter certeza de uma escolha. A busca pelas certezas, a cobrança da sociedade por uma normalidade, por uma certeza, é algo muito complexo, muito complicado. A gente precisa entender que vai acontecer da gente errar, sim. Então, eu penso que se a gente entender que a gente é ser humano, que a gente é falível, que a gente pode errar, não estou dizendo que a gente também vai viver a vida doidada, deixa a vida me levar, porque, deixa eu errar, eu posso errar. Não é isso. É entender que há a possibilidade, sim, de errar, de voltar atrás, de recalcular a rota. Então, eu acho que se a gente entende isso, compreende isso, vai ter menos dor e menos sofrimento. Exatamente. Ninguém está imune à vida, né? Exato. Exatamente. Sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? A dor, ela é inevitável. Nem tudo está no nosso controle. Nem tudo está no nosso controle. Exatamente. Senão não existiria dor, não existiria tristeza, não existiria emoções, não é mesmo? E a gente também não daria valor quando as coisas dão certo também. Exatamente. Não daria valor a esse lado. É aquela questão, né, de reconhecer o seu próprio esforço, né? Vejam que a Brunella falou agora há pouco assim: quero ver superarem a nossa mesa. Ela está com orgulho de todo um trabalho que foi feito pela turma, mas ela falou que não foi fácil. Não foi fácil, Não gente. foi fácil. Foram muitos dias de luta e foi uma dor que ela foi inevitável, porque a gente poderia ter feito o nosso trabalho ser mais fácil. Só que, querendo ou não, são 15 cabeças diferentes, são 15 pensamentos diferentes e a gente monta tudo do zero. Quem não está ali dentro acha que a Aline intervém em alguma coisa. E não é assim que acontece. Não tem uma intervenção de ninguém. É a gente por a gente. Então, é a gente para escolher roupa, é a gente para fazer texto. A Aline, ela só dá uma corrigidazinha e fala: vai que é de vocês.
A Brunella falou uma coisa interessante aí, 15 cabeças. Essa frase que fala da dor, do sofrimento, muitas vezes a dor e o sofrimento não é uma coisa que vem da cabeça da gente de forma espontânea, é pela pressão social. A gente não está sozinho no mundo, a gente não é uma ilha. Então, o fato de estar em sociedade, existe uma cobrança social. E aí a gente precisa ficar atento a isso. O que está causando essa dor, esse sofrimento? Verdade. É algo interno? É uma pressão? É o meu contato com o outro? E aí aprender a administrar um pouco essas questões. E às vezes você não tá nem sentindo assim, mas você acaba se doendo pelas situações do que a outra pessoa tá fazendo, porque você tá ali naquele âmbito social. Então, ela é uma opção também, e que pode ser superada. É o que a gente fala muito sobre o luto, né, gente? Ela é uma dor inevitável, você não pode demanciar o quanto você vai sofrer, mas ela é opcional, que se você vai sofrer a vida toda, se você vai superar e seguir a sua vida. A dor geralmente vem das coisas que sonhamos e não conseguimos. Não sofremos porque nosso trabalho paga mal, né, Aline? E sim pelo beijo que não O demos. pessoal do jornal não sofre, não. É por amor. É mesmo. Por que o amor dói tanto? O certo não seria a gente sofrer, não sofrer e ser grato por aquela pessoa ter nos feito feliz no tempo que durou? Nossa, pouquinho antes você falou alguma coisa de expectativa, né? Talvez essa dor seja pela expectativa do romantizar, de dar aquele certo. felizes para sempre, dos É. contos de fada, né? E o que é o para sempre, né? A gente não tem certeza nem do amanhã. Então, talvez a dor seja por essa expectativa que é criada de algo perene, eterno. Mais uma vez, uma expectativa que é social, né? E aí a gente trabalhar a cabeça de entender que as pessoas não nos pertencem, as coisas não estão no nosso controle e vai doer mesmo. Vai. Nem sempre é sem dor. Muito. Com certeza. A gente tem que ser grato. Aí esse movimento de gratidão é um movimento que a gente precisa ampliar mesmo na nossa vida. E aprender a lidar com as dores também. Né? Sim. Superar. E geralmente, assim, quando a gente fala de amor, né, o que a literatura diz é que a gente está naquela paixão ardente, aquele amor eterno, e aí do nada acaba. É uma quebra de expectativa, é uma quebra de amor, é uma quebra de tudo, assim, que foi construído. Então, as pessoas acabam se tornando egoístas e pensando nelas mesmas, entendeu? Em vez de... Só depois que começa a superação daquele término que elas começam a ver que foi um momento bom, que foi um momento gratificante ter passado com aquela pessoa. Mas quando acontece mesmo, a única coisa que a gente pensa é: eu não quero nunca mais ver ele, foi um traste na minha vida. É o calor do momento. Né? É sempre O famoso calor do momento. a razão pela emoção, né? É. A próxima frase é da maravilhosa Pitty, que eu também amo. E ela foi tirada do livro Teto de Vidro. Não, foi tirada da música. Da música. Foi tirada da música Teto de Vidro. E pra quem não sabe, a expressão teto de vidro é uma metáfora usada para descrever uma barreira invisível que impede as mulheres de ocuparem cargos de importância. Essa barreira é cultural e não física, né? Obviamente. E a frase é: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Nossa, pesado essa. Mas quando você fala sobre reparação histórica, sobre histórico social, é muito isso mesmo. Eu falo pela minha área que eu quero seguir, a área da economia, essa área que é majoritariamente dominada por homens e que... O que acontece? Quando ela diz que é uma barreira social e não uma barreira cultural, não uma barreira física, é que assim, não tem nada te impedindo de você subir de cargo. Mas sempre você vai ouvir alguma coisa. Sim. Ah, não, ela é mulher, ela não vai conseguir fazer o trabalho de um homem. Ela não vai... Ela tem maternidade para criar os filhos, não tem tempo para isso. E quando a Pitty diz, né, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, é o que diz na Bíblia, né? Se você não tem pecados, que atire a primeira pedra. E é aquilo, né? Todo mundo falha e todo mundo tem a chance de crescer, mas que essa pressão social por ter um papel social da mulher na sociedade, o que acaba impedindo das mulheres terem esse maior reconhecimento, dessa quebra do teto de vidro que a Pitty diz na música.
Olha, gente, não tem como eu não puxar a sardinha para o meu lado do social. Vocês viram na minha apresentação? Sim. É serviço social, ciências sociais, humanidades. Eu não consigo ver o ser humano de forma isolada e as atitudes e comportamentos serem vistos de forma isolada. As coisas acontecem porque a gente está em comunidade, a gente está em sociedade. Então, essa coisa aí do atirar, né, a primeira pedra, que não tem teto de vidro, é justamente porque a gente age comparativamente, as pessoas criam expectativas em relação a nós. E aí, muitas vezes, as pessoas olham para o outro e olham para os defeitos do outro, esquecem de olhar para si mesmas. Acabam julgando mesmo, e seria tudo mais fácil se, no lugar disso, a gente valorizasse as pessoas, ajudasse, no lugar de acusar. Isso era uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava sobre perguntas, sobre a música. E aí, quando você fala do teto de vidro e traz a questão da mulher, e aí, mais uma vez, lembrar da questão social e da questão histórica, né? A mulher esteve durante muito tempo na sociedade como submissa, como alguém que não podia estudar, não podia votar. Eram muitos nãos, muitas proibições. Brunella citou agora há pouco uma das profissões que majoritariamente tem homens exercendo essa profissão. E eu fiz, por exemplo, um curso, serviço social, é um curso que a gente luta muito para mostrar que não é para estar atrelado ao cuidado, porque aí acha que então, porque é coisa de mulher, porque é cuidado. Historicamente é curso até que surgiu assim, mas não, é pela luta dos direitos das pessoas, né? De quem não tem direito, de quem mais sofre nessa sociedade, enfim. E aí a gente precisa desconstruir isso. Mas não é fácil porque a nossa sociedade é uma sociedade machista, o patriarcado é algo histórico que demorou a dar voz às mulheres, né? Dar voz eu não gosto muito de usar, não, mas que demorou a compreender que todo lugar é para todo mundo, né? Então, eu acho que é papel nosso de educador também debater isso e ajudar no empoderamento feminino das meninas, das adolescentes, jovens, para que a gente ajude também os homens a rever essa visão preconceituosa e machista de que é possível, é superior, é mais forte, enfim, para que a gente vá aos poucos tendo uma sociedade mais igualitária, mais justa. A pergunta que não quer calar, Klebs, como é no seu planeta? Então, gente, na época que eu era rei, né, no meu planeta de Asverop, as mulheres, elas tinham um importante papel também na sociedade e tinham uma grande participação também, sendo na participação política, social, que legal. Eram presidentes também, então tinha essa grande participação. Bom, vamos para a próxima? Sim. A próxima frase é da música da banda de rock Titãs. Essa banda é boa, Bem hein? conhecida, né? Amo demais. Também amo. Bom, a frase foi tirada da música Melhor Forma. A frase é: a melhor forma de esquecer é dar tempo ao tempo. A melhor forma de esquecer é dar tempo ao tempo. Nossa. Engraçado que essa frase complementa um pouco do que a gente estava falando, aquelas angústias, a questão da dor, o luto que a Brunella falou. Às vezes a gente vive numa velocidade muito grande, agora com tecnologia, redes sociais, e a gente quer tudo para hoje, para agora. A gente não aprende a esperar um pouco, né? A confiar, a entender que às vezes não é aquele momento. Então, acho que essa frase tem muito de trazer a gente a dar uma respirada, a acalmar, a dar uma desacelerada. Você conhece Titãs, Klebs? Tem muito tempo o Klebs está aqui? Como é isso? Na Eu Terra? cheguei há pouco tempo, então eu não conheço Titãs. Me fala mais um pouquinho aí sobre Vocês ele. não ouvem Titãs no seu planeta, não? Não. Poxa, eu acho que depois desse podcast aqui eu vou ter que ouvir. Acho que você tem que levar lá pro seu planeta para os seus cidadãos ouvirem. Eu vou, Gustavo, vou É fazer uma isso. banda incrível dos anos 80. Já tem 40 anos de banda. Isso, tá fazendo aniversário. Sim, eles fizeram fez uma turnê incrível. É uma turnê. Nossa. A meta Inclusive, teve show era aqui em Vitória. fazer Eu show. estive lá. Eu também, tia Rafa.
Tive, inclusive. Foi. A meta era fazer show em 5 estados e eles acabaram fazendo mais de 20 e foram até pra fora do Brasil. Fizeram show em Nova York, em Portugal, em Miami. Eles são incríveis. São. Então, é massa. Agora, essa frase é muito boa, cara. A melhor forma de esquecer do tempo é dar tempo ao tempo. Agora, Aline, seu orgulho, tá? Como o Bicho Han diz no livro Tempo, e que ele traz a visão de que, assim, a gente agora está num período de um século que tudo tem que ser a hora, agora, igual o Tia Rafa falou, tudo sim. tem que ser correndo, senão isso traz uma ansiedade, traz um problema, isso vai acumulando em você. E o que ele diz é que às vezes a gente só precisa parar. Porque se a gente não para, dá aquela respirada, tudo surta, tudo fica maluco e a gente não sabe para onde a gente ir. E isso foi uma coisa assim que ajudou muito nesse terceiro ano, porque a gente estava, eu pelo menos, na minha visão, eu estava fazendo ensino médio de manhã, técnico à tarde, pré-vestibular à noite. Então Caramba. tinha hora que eu só precisava parar e falar, vamos dar um tempo? Sim. E aí, lendo o Bicho Han, então, nossa, a mente explodiu. É importante a gente ver isso, que coisas que nos ajudam a dar essa desacelerada, né? A leitura, a música, estar com os amigos e lembrar também que a gente está aqui num mesmo tempo. Por exemplo, a gente está agora aqui nesse podcast, mas não é agora que as pessoas vão ouvir a gente, é depois. Então, entender isso, esse tempo social e o tempo de cada um. Respeitar o tempo do outro também, acho que isso é importante. Né? A gente olha na escola, o tempo do professor e o tempo do aluno, e cada aluno dentro da sala tem um tempo para aprender, um tempo para conversar, para interagir, enfim. Um tempo de absorver a matéria, é totalmente diferente. E isso é uma coisa que a gente vê muito estando em sala de aula. Quando a gente for para o mercado de trabalho, vai ser mais visível ainda. É o que o Márcio, nosso professor de matemática, E ele fala, tipo, tem crianças, né? Crianças não, né? Fica de complicado. Tem os meninos da sala que têm mais facilidade de matemática. O Márcio passa uma vez a matéria, já pegou, já terminou o exercício, já está lá dando visto. E tem gente que demora mais tempo. Aí ele vai na mesa, ele senta, ele explica 1, 2, 3, 4 vezes. E até a gente pegar a matéria, faz o exercício com a gente. Você pode mandar mensagem para o Márcio 8 horas da noite que ele vai te responder com a maior atenção do mundo. E às vezes a pessoa vai errar na prova e depois vê o que vai aprender. Né? É a questão do tempo mesmo. É a questão do tempo mesmo de cada um. Eu acho interessante como essa banda Titãs, ela foi criada há 40 anos atrás, mas como as letras elas são atuais e se aplicam aos dias de hoje. Exatamente. É importante pensar isso mesmo. Muitas músicas realmente retratam a situação que a gente está vivendo agora. Legião Urbana é assim também. É verdade, Legião Urbana é muito boa. A arte tem disso, né? A gente vê clássicos do teatro, do cinema, tempos modernos de Charlie Chaplin, né? A gente não tem mais aquele processo industrial, mas a gente sabe que ainda há exploração dos trabalhadores, enfim, a gente precisa pensar isso quando a gente fala de tempo também. As coisas vão mudando, Elis Regina canta, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, veja, clássicos como esse, como dessa banda, por exemplo, você não pode deixar de conhecer, Klebs. Não, agora com certeza eu vou ouvir, gente. Tá? Eles nos contam isso também, que o tempo é cíclico, né? Às vezes as coisas vão acontecer, vai passar um tempo, aquela história vai aparecer de novo, ou você vai viver, por exemplo, minha mãe teve meus irmãos, hoje eu tenho um filho, e assim, o que eu faço de diferente, ou o que eu faço inspirado no que ela fez comigo? O tempo, ele vai somando aquilo que já passou, é o que a gente vive hoje, e mais um pouco das expectativas do que a gente espera viver. Olha, filosofei. Muito. Podcast. Arrasou, hein? É a filosofia trazendo aí, né? A filosofia é isso, né, gente? É a gente não viver no automático.
É a gente parar para pensar. Refletir, A gente costuma buscar responder as coisas, mas a gente não para perguntar, para refletir os porquês das coisas. Então, a gente precisa exercitar isso. E a gente não fazer essas perguntas, por que isso está acontecendo, você acaba se submetendo a coisas que você nem percebe. Isso é uma coisa muito séria. E a filosofia, ela traz essa reflexão, assim, da gente parar e falar, peraí, o que está acontecendo agora? E aí você traz tudo. Nossa, filosofia é incrível, gente. Leiam filosofia. Sim, e às vezes a gente não tá no momento fácil da vida e a gente se pergunta por que a gente tá passando por isso. Mas às vezes aquilo só serve para aprendizado também. E uma filosofia do Klebs é que às vezes o caminho, quando a gente erra, às vezes a gente não recomeça. O caminho, às vezes, ele tá continuando ali, entendeu? Quando você erra, é uma continuidade daquilo que tá acontecendo na sua vida. Olha, ele é filósofo. Filósofo. É. Isso é muito verdade. Pergunta pro Klebs agora. Klebs é filósofo, gente. Tem muitos filósofos assim no seu planeta? Tem grandes pensadores lá? Tem. Filósofos de épocas muito distantes até agora. Hoje em dia ainda tem muitos filósofos que inclusive andam comigo, conversam comigo. Ainda tenho muitos amigos que eu ainda converso. Sim, tem muitos filósofos. Que legal. Próxima frase é do Platão. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Que fala exatamente do que a gente falou agora. Dos porquês das coisas. É exatamente o que Platão traz, né? Se você não questiona, onde você vai com isso, entendeu? Você só se submete a isso. Posso trazer um exemplo sobre economia? Pode. O que acontece muito, assim, que a gente aprende na vida. Você vai crescer, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai casar, e você vai ter filhos, aí depois você sofre com o INSS, depois você morre. O livro da vida, né? É o livro da vida. E aí as pessoas falam, nossa, eu tenho 60 anos e eu nunca consegui nada meu próprio. E isso é muito ligado porque você nunca se questionou nada da sua vida. Tipo, eu nunca me questionei por que o meu serviço não me valoriza nisso. Agora eu vou trazer uma filosofia que, retomando essa economia, de que a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, a gente não se questiona sobre o nosso serviço, sobre a nossa valorização, e é o que Karl Marx diz, né? O proletariário, ele não tem noção do valor do seu serviço, porque ele fabrica uma porta de uma Ferrari que custa milhões e ele recebe nada por aquilo e ele não tem noção daquele serviço. E isso é uma coisa, assim, que traz no cotidiano da sociedade brasileira, e isso é um dos motivos que muitas pessoas no Brasil sofrem com essa dependência financeira e acabam tendo essa submissão ao governo e às situações econômicas do cotidiano. Questionar é fundamental para a gente não viver no automático, né? As coisas acontecerem com a gente não parar para pensar sobre isso, não proporciona que a gente cresça com a situação que aconteceu, faça uma reflexão depois, né? Então, questionar é fundamental para a gente não deixar que as coisas sejam reproduzidas sem nenhum tipo de reflexão, de avanço, de melhoria, de crescimento. Bom, a próxima frase, também da Pitty, é: tudo pode mudar. Eu pulei do penhasco e não sei se o paraquedas vai abrir, mas se não abrir também, tudo bem. Nossa, essa questão de tudo bem aí é relativa. Não tá tudo bem, engraçado, gente. Pitty falou aí de paraquedas e penhasco, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher que não tenho coragem para essas coisas. Vou trazer aqui uma história que aconteceu quando eu dava aula numa escola lá na Bahia, nos 5 anos que eu morei lá. A gente tinha no mês de outubro, aquela semana do saco cheio, o Nordeste tem, acho que Minas tem também em algumas cidades. E aí havia uma viagem da turma do 9º ano. E teve um dia que a gente foi para um parque aquático lá no Nordeste e eu
desci num escorregador, chamava-se Insano. Hoje, eu não tenho coragem. Naquela Insano época, mesmo, né? eu fui insana. Mas hoje, que eu tenho um filho, eu tenho mais medos. Sim. Então, interessante essa frase, que é uma frase que a pessoa... eu vou pro penhasco. Nossa, eu amo adrenalina. Eu vou abrir Eu também. paraquedas. Se não abrir, tudo bem, não tenho nada a perder. Eu acho que isso é importante a gente pensar. É importante a gente ter coragem, se jogar, ok. Mas o medo, veja, o medo, a ansiedade, ela vai acontecer, né? Mas ela não pode nos paralisar, ok. Mas o medo muitas vezes é para nos trazer um pouco a noção de segurança, de cautela ao fazer alguma coisa. Então, essa frase é uma frase de bastante ousadia, mas é muito relativo. O medo é relativo, né? A coragem que as pessoas têm de fazer as coisas é relativa. E a gente precisa entender que as coisas têm consequências, né? Eu pensei isso a partir dessa frase. Tanto que ela diz, tudo pode mudar. Então, se ela pula do penhasco e o paraquedas não abre, o que pode acontecer? Não é? Pois é. Porque se abrir, vai ser uma grande aventura. Se não abrir, Uma tragédia. uma tragédia. Então, tudo pode mudar, né? Eu creio que a vida é a única coisa que a gente realmente tem, porque a gente vem do nada e vai pro nada também, né? Quando a gente morre. Então, a gente tem que aproveitar, né? E Enquanto a gente tá não aqui. se arrepender, né? De não ter feito algo. Então, eu pularia do penhasco. Acho Mesmo que o paraquedas não Sim, abrisse. Exatamente. Mesmo na incerteza, Exatamente, você eu pularia. pularia. E você, Klebs, Eu pularia? pularia, você ia gritar. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom tê-las aqui conosco. E é isso. Valeu por nos acompanharem. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, Isso aí. nosso Instagram e também na nossa nova conta no Spotify. Valeu, gente! Tchau, tchau, Club Lovers. Tchau.